só esse. Rei dos reis, ungido de Deus, pão da vida, supremo pastor, tão inefável, louvado seja o teu nome. Vive em mim, libertador, mais precioso do que pérolas, mais radiante do que o sol. Brilha em mim a luz da esperança. Elevo a Deus a minha voz. Glória a Deus que dá a vitória. Glória a Deus que reina em glória e poder. Glória a Deus, a minha estrela da manhã. Faz em mim um servo teu. Faz em mim um servo teu. Rei dos reis, ungido de Deus, pão da vida, supremo pastor, tão inefável, louvado seja o teu nome. Vive em mim, libertador, mais precioso do que pérolas, mais radiante do que o sol. Brilha em mim a luz da esperança. Elevo a Deus a minha voz. Glória a Deus que dá a vitória. Glória a Deus que reina em glória e poder. Glória a Deus, a minha estrela da manhã. Faz em mim um servo teu. Glória a Deus, glória a Deus que dá a vitória. Glória a Deus que reina em glória e poder. Glória a Deus, a minha estrela da manhã. Faz em mim um servo teu. Faz em mim um servo teu. Faz em mim um servo teu. Sim, meu Senhor, que tu te aprazas em nos fazer servos teus, meu Pai querido, servos fiéis, para que o Senhor no último dia com prazer diga: bem está, servo bom e fiel, entra na glória que está preparada desde a eternidade, e que todos nós estaremos lá exatamente para louvor dessa glória. Por isso nós oramos em nome do Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar aqui. Vamos abrir nossas Bíblias na profecia do Apocalipse. Já falamos sobre o Apocalipse diversas vezes, não com a intenção arrogante de dizer o que é que quer dizer o Apocalipse. Apocalipse quer dizer exatamente, um dos significados de Apocalipse, uma profecia não compreendida ainda. Não chegou o tempo de compreender ainda. Algo sibilino,
Quer dizer, revelações sibilinas, não foram ainda revelados o que é isso. Quando acontecer, nós saberemos. O que é para interpretar, considerando as profecias anteriores, a gente interpreta. Mas o que não é da nossa conta. Então, Apocalipse capítulo 1 logo, nós leremos do versículo 9 até o 20. Diz assim o que João escreveu conforme Jesus lhe mandou. Né? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, repare que de tudo que João viu ali e não entendeu, o que era para ser interpretado na hora, foi interpretado e dito para ele o que era. Muito bem, irmãos. Quando a gente fala em Apocalipse, normalmente nos vem à mente a ideia de fim de mundo, porque é outro significado de Apocalipse, final dos tempos. Ficou assim entendido. E todo mundo tem medo do fim do mundo. Quando se fala aí na possibilidade de uma terceira guerra mundial, fica todo mundo se tremendo. Porque uma terceira guerra mundial simplesmente destruirá toda a vida na Terra. Se houver uma batalha nuclear aí, dos poderosos que têm seus armamentos atômicos, não ficará uma ameba viva na Terra, se for o caso. Então, irmãos, todo mundo tem medo do fim do mundo. Sabe por quê? Porque mesmo que neguem conscientemente, todos sabem que o fim do mundo implica a morte de todos. Todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe que a morte implica o encontro com o Senhor da vida e da morte. Seja ele crente, católico, bruxo, espírita, ateu, o que for. Mesmo que ele negue, o caso do ateu, mesmo que ele negue, ele sabe que a morte quer dizer o encontro com o Senhor da vida e da morte. Ele sabe disso, ainda que negue. Então, meus filhos, todos têm medo do juízo final, que é exatamente no final do mundo. Essa deveria ser a maior esperança dos salvos. O dia do juízo. O dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. O dia que o mundo terminará e será refeito. Essa deveria ser a maior esperança de um crente. Acontece que a maioria dos crentes morre de medo de morrer. Por quê? Porque ele sabe que o encontro dele com o justo juiz não vai ser nada bom.
ele sabe que o que ele vai ouvir é: para a esquerda, vós que não são, para a direita, meus eleitos. Esse morre de vontade de chegar a esse dia. O que tem medo de morrer, ele sabe que ele vai ouvir: para a esquerda. Então, irmãos, só que longe de provocar pânico, o fim do mundo, a mensagem do Apocalipse, antes de provocar medo, as pessoas têm medo do livro do Apocalipse, esse livro foi escrito exatamente para encorajar os irmãos que estavam morrendo de medo do que estava acontecendo com eles no Império Romano. Então, o livro é exatamente um livro de encorajamento da igreja. É uma mensagem de vida e não de morte. Originalmente escrito às 7 igrejas da Ásia. Por que essas 7 igrejas? Não é da minha conta. Deus disse que era para as 7 igrejas, foi para essas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ficavam todas próximas uma da outra. Por que para essas igrejas? Não sei, nem quero saber. Deus mandou para elas e isso aí serve, essa carta, para todas as igrejas. Elas são uma espécie de simbologia de todas as igrejas. Todos os pecados acusados ali naquelas igrejas, todas as igrejas têm. E Jesus chama ao arrependimento. Isso é uma coisa que eu tenho dito aqui em outras pregações. Na última palavra de Jesus à igreja, ele não mandou a igreja pregar em canto nenhum. Ele mandou a igreja se arrepender. Eu só consigo ver isso na Bíblia. No Velho Testamento, os profetas chamando Israel ao arrependimento. No Novo Testamento, João Batista, antes de Jesus, e depois Jesus chamando pecadores ao arrependimento. Depois os apóstolos chamando o povo ao arrependimento. Eu não consigo ver outra coisa na Bíblia. Tem versículos bonitos que pode se fazer pregação bonita? Tem. Fora do contexto. Tirado do contexto. Jesus disse: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aí eu só sei pregar isso. Se eu fosse querer fazer pregação bonita para agradar vocês, eu faria também, é claro que eu faria. Mas não, isso não é honesto. Isso não é honesto. Então, meus filhos, olhem só. Os irmãos estavam lá sendo queimados em postes. Era o governo de Nero. Estavam sendo queimados em postes, incendiou Roma, botou a culpa nos crentes. Então estava uma coisa terrível. Estava uma coisa terrível a situação desses pobres. Não tinham mais nenhum alento. Jesus disse: vou ali e já volto. Não passará esta geração sem que eu volte. Eles entenderam que geração era papai, mamãe e meu filho. Não era. Jesus não voltou como havia prometido. E eles estavam totalmente sem esperanças. Todos os apóstolos haviam sido martirizados, com exceção de João. Era o único que estava vivo. E estava exilado na ilha de Patmos. E foi por isso que o Espírito lhe trouxe essa revelação de encorajamento para ele mandar para as igrejas. Só que uma mensagem cheia de mistérios que ele mesmo não entendeu o que queria dizer. Mostrando-lhe o fim dos tempos e a vitória final do Cordeiro de Deus contra todas as potestades do mundo e do inferno, do que quer que seja. Para que ele mandou isso? Para renovar as esperanças desses irmãos e chamá-los ao arrependimento. Prestem atenção. Como é que vocês vão esperar o Cordeiro desse jeito? Inclusive o próprio João. Era o único apóstolo que não fora martirizado e tinha todos os motivos para estar ali morrendo de medo nessa ilha e até mesmo desiludido. Afinal, o pobre homem estava sofrendo todo tipo de tribulações ali. Atenção! Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ele sabia a tribulação que os irmãos estavam passando lá por causa de Nero. E ele estava lá na ilha, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Perseverem. Em Jesus achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha o motivo pelo qual este homem estava lá na maior desgraça, digamos assim. Por causa da pregação do Evangelho, por causa do testemunho de Jesus.
Agora, irmãos, eu já chamei atenção aqui outras vezes para isso e vou lembrar de novo aqui. Prestem bem atenção. João não estava sofrendo porque não soube governar sua esposa ou porque não soube governar sua casa. João não estava sofrendo porque não soube ensinar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. João não estava sofrendo porque não soube administrar suas finanças. Estava todo endividado, cheio de problemas. Não soube administrar seus negócios. Estas são as principais causas dos problemas que nós vivemos. Começando do primeiro que eu citei, marido que não sabe governar a sua mulher. Desgovernar não é mandar nela não, é ser o líder. É ser o gerente da sua casa, mesmo que ele trabalhe fora. Mas é ele que é o responsável, foi Deus quem colocou esses papéis. A mulher é sua auxiliadora. Esse é o primeiro grande problema das nossas famílias. Aí os outros vêm como consequência. Então, repare, não era por isso que João estava sofrendo. O homem de Deus estava sofrendo lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Foi nessa condição que o Espírito lhe concedeu visões aterradoras e até incompreensíveis. O homem, versículo 11, aquele ser que apareceu para ele disse: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, vestes de sacerdote, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, os seus olhos brilhavam como o sol na sua força. Que visão é essa que esse pobre homem teve? Na situação que ele estava lá, viu ainda este ser. João viu Jesus glorificado e diante daquela visão caiu como morto. Caiu como morto. 17b, eu anotei aqui. Ou é 18? Não, é 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Olha só a situação que esse pobre estava. Só que o Senhor, João muito fraco, não aguentou aquela visão. O Senhor graciosamente colocou sobre ele a destra, a mão do poder de Deus, a destra de Deus, que é o próprio Jesus. Colocou sobre ele a mão do poder e lhe disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Isso quer dizer, eu sou eterno. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 17 e 18. Queridos, dificilmente nós passaremos pelas tribulações que João estava passando. Dificilmente. Por isso não devemos ter medo de qualquer coisa que nos possa sobrevir nesse mundo, muito menos da morte, que é um decreto de Deus e todo mundo sabe disso. O Senhor está conosco. A mensagem do Apocalipse para dizer para esses irmãos que estavam morrendo queimados lá por Nero, o Senhor está conosco. Ele não disse lá na tal grande comissão, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século? Ele não disse isso. Então observem o que ele disse ao apóstolo João: não temas, eu sou o primeiro e o último. Isso quer dizer, eu sou eterno. Eu estou com você desde a eternidade até a eternidade, se for o caso.
Ele está conosco no início e no fim. É isso que ele quer dizer, eu sou o primeiro e o último. Ele estava conosco no dia do nosso nascimento. Esse último mês agora nasceram 3 sobrinhas netas minhas. Filhos dos meus irmãos. 3. O Senhor está conosco na hora do nascimento. E o Senhor está conosco na hora da morte. Dessa semana passada para cá morreram 2 velhinhas da nossa igreja. Irmã Valda e irmã Cícera. Ele está conosco quando nos convertemos. E está conosco no processo de santificação, que é a sequência do milagre da conversão. E estará conosco no dia da glorificação. Vinde, benditos do meu Pai. Então eu vou ter medo de quê? Foi a presença do Senhor na vida do pobre apóstolo, morrendo de medo lá. Foi a sua mão poderosa que acalmou o pobre apóstolo tão apavorado, digamos assim, como ele estava lá e sofrido. Agora prestem atenção, meus filhos, eu também já falei isso aqui em outras ocasiões. Temos muitas pessoas sofrendo na nossa igreja. Em todo canto, no Brasil, em todo mundo. Toda noite, quando eu me deito e me ajeito lá na minha cama e no meu travesseiro, pelo menos 2 coisas eu lembro imediatamente. Ô meu Senhor, aquele povo lá na faixa de Gaza. E eu aqui muito bem refestelado na minha cama. Ô meu Senhor, aquele povo lá na Ucrânia. E eu aqui muito bem refestelado na minha cama. Eu cito só esses 2 porque são os que estão na moda. Mas tem em torno de 10 guerras em andamento já há mais de 10 anos. E já morreram milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Houve uma pregação aqui um dia que eu citei essas 10 guerras. Então, irmãos, prestem atenção. Jesus não disse a João, naquela situação em que ele estava ali, Joãozinho, meu discípulo amado, meu apóstolo amado, como era João, e ele diz isso. Fique tranquilo, eu vou tirar você daí. João conhecia como foi que Jesus agiu com João Batista, o profeta que o anunciou, aparentado dele, inclusive. João foi preso, Jesus não disse uma única palavra contra isso. João passou 2 anos preso, Jesus nunca deu uma única palavra para soltar João. João vacilou, mandou perguntar a ele, és tu mesmo o Messias ou temos que esperar outro? Ele respondeu pela palavra, diga a João Batista o que vocês viram. Os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os mortos ressuscitam. Digam isso para ele. Ou seja, Jesus não mandou dizer, só eu sim. Não, ele mandou dizer o que é que a Bíblia diz que eu faria e eu estou fazendo. Vamos dizer para ele. Aí mandou mais uma repreensão ainda. Digam também a ele. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza do meu nome. Porque João estava duvidando se Jesus era ou não era o Messias. Jesus ainda mandou uma repreensão para ele. João sabia dessa história. João conhecia Jesus. Então Jesus não mandou dizer, Joãozinho, meu bichinho, bom paraibano, eu vou tirar você daí. Fique frio, fique tranquilo. Não. Jesus não disse nada disso. O Senhor lhe disse foi, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Eu estou com você, João, como eu disse lá na grande comissão, e eis que estou convosco até a consumação do século. Eu estou com você, João. Detalhe, você é meu servo, faça o que eu vou lhe mandar agora. Mesmo na situação em que ele estava, obedeça o que eu vou lhe mandar agora. Eu estou presente na sua vida. Isso é a mesma coisa que Jesus disse também para Paulo. Senhor, tira de mim esse espinho. Ele disse, minha graça te basta. Continue com o tal espinho. Nós conhecemos esse Jesus, meus irmãos? O só o Jesus que nos abençoa do jeito que nós queremos, como é ensinado em 99% das igrejas. João, eu estou com você nas circunstâncias em que você está. Faça o que eu vou lhe dizer agora.
obedeçam. Portanto, irmãos, quem está passando por tribulações, e tem tantas pessoas passando por tribulações aqui, agora, eu sei as coisas que acontecem nas casas dos irmãos, os irmãos me dizem. Não espere ouvir do Senhor. Não tema. Eu vou lhe dar uma vida boa. Quem está doente, não espere ouvir do Senhor. Não tema, eu vou curar você. É claro que ele pode fazer tanto uma coisa quanto outra. Afinal, todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Mas a sua palavra não é, não tema. Eu vou melhorar a sua vida. A sua palavra é, não tema. Eu estou com você. Eu estou presente na sua vida. A minha graça te basta. Faça o que eu estou lhe mandando fazer. Queridos, não há nada mais confortador do que sentir a presença de Cristo em nossas vidas e lutar para fazer o que Ele nos manda. Saibam que a alegria de viver não é a ausência de dor, de problema, não é. A alegria de viver não é a ausência de sofrimento, de tribulações, não é. A alegria de viver é a certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Foi isso que ele disse para Joãozinho lá, tão sofrido, eu estou contigo. Eu sou o princípio e o fim. Lembrando, João estava exilado na ilha de Patmos para morrer lá. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Mas Jesus lhe disse, Joãozinho, ninguém morre sem a minha ordem. Ninguém morre sem o meu comando. João estava lá para morrer, exilado, de fome, de frio, do que fosse. João, não temas. Eu tenho as chaves da morte. Por que tanta gente tem tanto medo de morrer? Se a chave da morte quem tem é o Senhor. Versículo 18. Por isso, meus filhos, diante da palavra do Senhor Jesus, não devemos temer nada, nem mesmo a morte. Não temas, eu tenho a chave da morte. Foi o Senhor Jesus quem nos fez nascer, já falei. É Ele que nos fará morrer, já falei. E isso só acontecerá no dia determinado por Ele, de acordo com o seu propósito, e isso depois de ter feito em nós o seu propósito. Nenhum de nós morrerá sem que Deus tenha cumprido o seu propósito na vida de cada um dos seus filhos. É comum alguém dizer essa frase totalmente cretina para a gente, às vezes. Não, irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Diga, é mesmo, é? Descobriste isso agora. Descobriste isso agora, que Deus tem um propósito na minha vida, que coisa. As pessoas gostam de dizer isso como se fosse uma coisa extremamente piedosa dizer isso, um conhecimento profundo de Deus. Olha, Deus tem um propósito na sua vida, irmão. Diga, é mesmo, é? Não sabia, não. Ele tem um propósito na vida de qualquer ameba, de qualquer baleia. Tudo está nas mãos do Senhor, inclusive, a começo de conversa, a vida e a morte, o princípio e o fim. Quanto ao inferno, que é outra falta de conhecimento dos tais crentes, vemos na palavra de Jesus que o inferno não é uma lenda, como normalmente as pessoas pensam, isso é só figurativo. Nem é propriedade do diabo, como as pessoas também pensam. O inferno é do diabo, o céu é de Deus. Na verdade, Deus preparou o inferno para o diabo e os seus seguidores. E é o Senhor quem os lançará no último dia no inferno. Não é o diabo, não leva ninguém para o inferno, não. Nem ele quer ir, nem ele quer ir. É o Senhor quem lançará no inferno, que é dele, do Senhor, o diabo e seus anjos. Como Jesus disse, eu tenho as chaves da morte e
do inferno. O inferno é dele. Quem abre e fecha lá é ele. O Senhor Jesus é quem leva os seus eleitos para o céu, do mesmo jeito que é ele quem lança no inferno os condenados. No último dia estará: bem-está, servo bom e fiel, entra na glória de Deus que te está preparada desde a eternidade. Do mesmo jeito que ele diz que para a esquerda irão os cabritos, os bodes, para o inferno preparado para Satanás e seus anjos, os seus demônios, seus seguidores. É isso que a Bíblia diz. As pessoas acreditam nisso? Claro que não. Os tais crentes não acreditam nisso. Irmãos, em certa ocasião, Jesus falou, no início da carreira dos seus discípulos, que eles iam começar a pregar, lá em Mateus 10, 28, ele estava dizendo que vocês vão pregar e vai acontecer tudo de ruim com vocês. Vão inclusive matar vocês, vão fazer tudo. Mas ele disse, Mateus 10, 28, não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Nesse caso aí, a alma é sinônimo de espírito. Não temam o que pode matar o corpo e não podem matar o espírito. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Quem é este? Ele que tem as chaves da morte e do inferno. Pois é, essa mesma palavra de incentivo que ele deu aos seus discípulos lá no começo da carreira dele como pregadores, ele está dizendo para João agora, no fim da carreira de João como pregador. Não tenha medo não, Joãozinho. Que coisa linda, irmãos. João ouviu essa palavra 2 vezes, digamos assim. Ouviu lá no início da carreira dele e ouviu agora no fim. Para quê? Para fortalecer João. João saiba que eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Eu tenho a chave da morte, da vida, do inferno, do céu, o que for. Faça o que eu estou lhe dizendo, João. E pronto. Irmãos, para fortalecer o seu apóstolo, para quê? Para que ele escrevesse e transmitisse para essas 7 igrejas que representam todas as igrejas do mundo, se for o caso. Os irmãos que estavam sendo perseguidos e martirizados pelo Império Romano por causa do nome de Jesus. Vocês conhecem alguém aqui no nosso Ocidente que está sendo perseguido por causa do nome de Jesus? É muito difícil. Pode até ter na Bolívia, não sei onde, nesses países comunistas aí, pode até ter, mas é uma raridade. Normalmente somos perseguidos por governos ruins mesmo, mas estão perseguindo o povo todo. Não é só quem é crente, nem. Estão perseguindo quem fala a verdade de alguma forma. Então, irmãos, mas perseguido por causa do nome de Cristo não tem. Eu vejo os irmãos, às vezes, mandam para mim mensagem que o presidente, ou sei lá quem, vai perseguir os evangélicos. Digo, ô povo burro! Esse cara vai perseguir eleitor, meu amigo? Esse cara vai lá perseguir eleitor coisa nenhuma? O que eu vejo é exatamente o contrário. Ele fazendo decretos e tudo que favorecem os tais evangélicos. É isso que eu vejo. Então, irmãos, que evangélicos ele está favorecendo? Algum deles é crente, por acaso? De verdade? Muito difícil. Muito difícil. Então, meus filhos, não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive e estive morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Este é o nosso Senhor, em quem nós temos que confiar e esperar. Tribulações, circunstâncias, isso não interessa. Isso não interessa. Se eu tiver que passar por elas, eu passarei por elas. Por isso que não me interessa esses mistérios do Apocalipse. Tem irmãos, pastor, o senhor faz um estudo para a gente do Apocalipse. Eu digo, para que você quer saber disso? Para que você quer saber o que é isso aí? Eu lhe garanto, no dia que acontecer, você saberá. Não tem que tentar adivinhar o que é isso. Eu vejo alguns pastores totalmente arrogantes, tentando interpretar o Apocalipse. Mas para quê? O que era para interpretar, Jesus disse a João, na hora. Sabe o que quer dizer essas 7 estrelas? Esses 7 candeeiros? Não. São as 7 igrejas.
Sabe o que quer dizer esses 7 estrelas? Não, são os 7 pastores das 7 igrejas. Pronto, o que era para saber, está sabido. Tu vai escrever para eles. Quando acontecer cada coisa daquela que é misteriosa ainda, é uma revelação que não está revelada, na verdade, sibilina, coisa incompreensível. No dia que acontecer, quem estiver vivo vai saber. Se eu estiver vivo, quando acontecer aqueles mistérios do Apocalipse, eu vou saber o que é cada um deles. Então não me interessa saber com antecedência. O que me interessa é obedecer o que o meu Senhor mandou. É isso que me interessa. O que eu entendo, eu vou me esforçar para obedecer. O que eu não entendo, um dia eu entenderei. Pronto. Aliás, ele disse isso para Pedro. Pedro, tu não entendes agora. No tempo certo tu entenderás. Ele disse isso para Pedro também. Então, meus filhos, prestem atenção. Que esta palavra possa ficar em nossos corações, para que ninguém tenha medo de fim de mundo, para que ninguém tenha medo da morte. Que não venhamos a temer as potestades desse mundo. Se o presidente é o que eu não votei nele, não interessa. Ele está lá porque Deus o botou. Eu não preciso ter medo de potestades desse mundo corrompido. Tudo que eles puderem fazer contra mim, se for por causa do nome do meu Senhor, oh, que glória! Que glória! O Senhor está comigo. Então pronto, eles só vão me matar o dia que o Senhor permitir. Eu li um livro que o missionário, já falei isso aqui outras vezes, que o missionário resolveu que ele ia pregar numa tribo, numa determinada tribo lá. Aí disseram para ele, missionário, esses índios lá são antropófagos, esses índios, de acordo com o conhecimento daqui, eles comem homens brancos. E o missionário disse, acontece que eu recebi a ordem de Deus para ir pregar lá. Mas missionário, eles vão lhe almoçar. Eles vão lhe almoçar. O missionário, depois de muito orar, chamou os irmãos e disse, irmãos, eu vou pregar lá. E uma coisa eu garanto para vocês, eles não vão me almoçar antes de eu pregar o evangelho para eles. Que nem Paulo quando estava indo para Roma. Lembra? Os irmãos se reuniram todos lá em Éfeso. Olha, não vá não, o Espírito está nos dizendo que... Ele disse, sim, mas foi o Espírito que me mandou ir para Roma, então pronto, eu vou. E foi para morrer. E foi na plenitude da graça de Jesus. Pronto. Então, irmãos, que a gente não tenha medo. Sejamos simplesmente servos do Senhor, fazendo o que Ele mandou. Eu não posso querer fazer o que o Senhor mandou só se eu for dono do shopping. Não, eu vou fazer o que o Senhor me mandou do jeito que eu sou, com o que eu tenho. Eu vou fazer o que o Senhor mandou doente. Se o Senhor quiser, Ele me cura. Se Ele não quiser, Ele não me cura. Eu vou fazer o que o Senhor mandou sem saber se eu vou ter o dinheiro da feira o mês que vem. Eu vou trabalhar. Eu vou me esforçar. E confiar no Senhor. Hoje de manhã eu falei para os meninos. Se eu estiver de acordo com a vontade do meu Senhor, estou com dinheiro, tudo planejado, tudo bonitinho para fazer uma viagem de lazer. Aí eu tomo conhecimento que tem um irmão da igreja que não tem a feira. Se eu fizer a vontade do meu Senhor, eu vou abrir mão do meu passeio de lazer para fazer a feira do meu irmão. Simples assim. O irmão confiou, orou ao Senhor e o Senhor moveu o coração daquele outro que ia fazer uma viagem de lazer. Deixou a viagem de lazer para ajudar o irmão necessitado. Que essa palavra possa ficar nos nossos corações, irmãos, para que não venhamos a temer nada, sejam quais forem as circunstâncias. Sejam circunstâncias sociais, religiosas, políticas, o que forem. Manifestações de qualquer ordem dessa. Não devemos temer, nem mesmo a morte, porque o nosso Senhor é o primeiro e o último e tem todas as coisas nas suas mãos. Ele estava conosco, repetindo para terminar, quando nascemos, Ele está conosco hoje enquanto estamos vivos, estará conosco na nossa morte,
estará conosco na nossa ressurreição e glorificação. Ele é o primeiro e último. Esteve morto, mas eis que vive para sempre. E porque ele vive, nós viveremos com ele e para ele na eternidade. Esta é a mensagem do Apocalipse. O Cordeiro de Deus venceu e compartilha a sua vitória conosco para louvor da sua glória. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Não está no boletim, mas vamos cantar só esse refrão. Pode deixar, Caio. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.